Fala, estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar como construir o gráfico da função seno, tá bom? Então aqui, inicialmente escrevi a função seno aqui como uma f de x, sendo seno de x, que é a primeira que a gente vai construir. Depois disso a gente vai fazer a g de x, que é seno de x sobre 2, e a h de x, que é seno de x mais 1. Então o que você precisa saber aqui? Você precisa saber como calcular o seno dos ângulos mais notáveis. 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Quando a gente chega em 2π, né, deu a primeira volta completa, ele volta aos mesmos valores de zero. E aí ele sempre vai repetindo esses valores. Então a gente diz que a função seno é uma função periódica. E a curva que representa a função seno é conhecida como senoide, tá? Então, dito isso, inicialmente, vamos aqui ao nosso plano cartesiano. Para x, eu vou ter os ângulos, né? E eu vou utilizar os ângulos sempre em radiano. Então aqui é o ângulo 0. Aqui eu vou colocar o ângulo π sobre 2. Aqui vem π e depois 3π sobre 2. Inicialmente eu tenho o quê? Qual que é o seno de 0? Vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico aqui no cantinho, ó. E aqui, ó, eu tenho 0, eu tenho π sobre 2 aqui. Aqui eu tenho π e 3π sobre 2, tá? E tem um detalhe. O eixo em pé aqui é o eixo do seno. Então, para 0, meu seno é 0. Para π sobre 2, o seno é 1. Para π, o seno é 0 de novo. E para 3π sobre 2, o seno é menos 1. Então, você não pode esquecer disso. Então, o seno ele varia de 1 a menos 1. Importante saber isso, é uma função limitada. Ela tem um limite superior 1, inferior menos 1. Então, vamos construir aqui, ó. Eu sei que para 1, ele vai chegar aqui, né? Para π sobre 2, ele chega em 1. Para π, ele é 0. E vai até menos 1 aqui, ó. Então, vamos desenhar. Vai ser uma curva mais ou menos assim, ó. Chegou aqui, né? Chegou nesse ponto aqui, que é o ponto máximo dela. Vai cair. Vai subir. E aí ela começa a se repetir. Esse ponto aqui, ó, é o 2π. Aí ela sobe e se repete, tá? Então eu peguei só esse intervalo aqui. E se eu fizer agora, por exemplo, nesse sentido daqui, ó, no sentido negativo. No sentido negativo, lembra, no ciclo trigonométrico começa aqui e vai para cá. Esse ângulo aqui agora, ele não seria o 3π sobre 2, ele vai ser menos π sobre 2. Então aqui, ó, é o menos π sobre 2. Depois eu vou ter o menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. E como que ele vai se comportar? Ó, ela vai descer aqui, ó, até o menos 1, vai subir, vai até o 1, né? Porque o menos 3π sobre 2 está em 1, vai descer de novo, ó. E aí esse comportamento dela é infinito. E isso aqui é a senoide, tá? Então, ó, construímos a nossa senoide. É uma função periódica, o período dela é 2π, né? Porque é de 0 a 2π, ela volta a se repetir. Então, o período dela é 2π, tá bom? Então, tira um print aí para a gente desenhar o gráfico da próxima função. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai desenhar a função seno de x sobre 2. Então, a gente sabe que a função seno, ela é periódica, né? Então, aqui eu só tenho a função seno. Então, ela vai ser periódica. E qual que vai ser o período dela? Vamos ver aqui, né? Vamos desenhar com os ângulos notáveis que a gente tem. Então, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Aqui eu vou desenhar. Aqui eu vou colocar o meu ângulo, que vai ser o x, e aqui vai ser o seno de x. Inicialmente, eu tenho 0, né? Então, é 0 sobre 2. Não, vamos fazer melhor, ó. Aqui eu vou colocar x. Aqui eu coloco x sobre 2. E aqui eu coloco o seno de x sobre 2, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo aí na câmera. Com certeza tá, né? Tá, tranquilo. Então, aqui vai entrar 0. Então, aqui é 0. Seno de 0 é 0. O próximo ângulo notável que eu tenho é π sobre 2, certo? Só que se eu colocar π sobre 2, vai aparecer π sobre 4 aqui. Até sei o seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, mas não me interessa muito. Eu quero que sempre apareça aqueles notáveis do início. Para aparecer aqueles notáveis do início aqui tem que ser π.
para aparecer π sobre 2 aqui, e o seno C1. O próximo, para aparecer, o que eu quero que apareça aqui? Π, não é? Para aparecer π, aqui tem que ser 2π. Seno de π é igual a 0. E aí, para aparecer 3π sobre 2 aqui, ó, para aparecer 3π sobre 2, o seno ser menos 1, eu preciso que isso aqui seja quanto? Preciso que seja um valor e dividido por 2 dê 3π sobre 2. 3π é um valor que entra, né? Então, 3π pode ser o próximo valor. E aí, para aparecer, para voltar, né, a periodicidade, para ser 0 aqui de novo, para ser 0, depois 1 e depois 2, eu preciso que o ângulo, o próximo ângulo que aparecer aqui, seja 2π. Para aparecer 2π aqui, o x que tem que entrar é 4π. Aqui vai entrar 0 de novo. Aí você vai fazendo assim e você tem a sua periodicidade da função novamente. O que você percebe aqui? Qual que é o período dessa função? A partir de quando ela começa a se repetir de novo? Você nota aqui, ó, de 0, 4π, então o período dela é 4π. O que eu posso dizer? Que o período de uma função seno, o período dela, vai ser sempre 2π dividido por k. Mas o que é esse k? Esse k é um número que multiplica o x, ó. Aqui é 1, então é 2π. Aqui é 1 sobre 2. Então o período dessa função, ó, é 2π, né? Dividido para meio. O meu k é meio, então isso aqui, ó, dá 4π. Beleza, gente? Se o período dele é maior, quer dizer que a minha função ela vai ser mais alongada, né? Talvez no desenho não deva perceber, eu vou apagar, vou redesenhar isso para lá, para desenhar só o eixo positivo e ele aparecer mais alongado, tá bom? Então, apaguei aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, para o nosso eixo ficar mais alongado. Se o eixo x está mais alongado, o y vai estar mais alongado. O x positivo está mais alongado, o x negativo vai ficar mais alongado. Só vou fazer um período, mas tem que lembrar que ela é infinita, tá bom? Então aqui vai ser x e aqui é f de x. Eu sei que vai variar de 1 a menos 1. E o primeiro valor que eu coloquei foi 0. O segundo valor que aparece é qual? É π, não é? Então vamos colocar π aqui. Então vamos colocar π aqui. Depois é 2π, 3π e 4π. E 4π. Então, ó, ela vai pegar, vai subir, desce aqui no 2π, né? Então, ela vai máximo aqui, ó. Desceu aqui, mínimo em 3π, voltou para 4π, ó. Ela é maior, ela é mais alongada, o período dela é maior, o tempo de repetição é maior. Então, se eu estiver dividindo o meu x, o que está ali dentro, por alguma coisa, o período dela se torna bem maior, tá bom? Então, tira um print disso aí, que a gente vai para a próxima função ver o que acontece. Então, agora você vai perceber que está tracejado aqui, ó, um período, né, uma parte da função seno normal. Uma observação que eu quero fazer aqui, ó, que se eu dividir e o período ele ficou maior, se eu multiplicar aqui por 2x, então o período fica menor. Qual que vai ser esse período? Isso, 2π sobre k, 2π sobre 2, que é π, então o período se torna π. Faça esse exemplo aí da função seno de 2x. Agora eu vou representar essa h de x aqui, que é seno de x mais 1. O que eu estou fazendo? Estou pegando a função seno, estou somando mais 1 a ela. Então vamos ver o que acontece em relação a esse gráfico aqui, né? Eu posso fazer o desenho dela, posso colocar, entrar o meu x, né? Calcular o seno de x mais 1, tá? Então vai entrar sempre 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Quando voltar em 2π, volta a ser 0, aí se repete, né? Estou fazendo um pouquinho mais rápido agora. Seno de 0 a 0 mais 1, o valor da função h de x é 1. Π sobre 2, o seno é 1, então 1 mais 1 é 2. Π, o seno é 0, então vai ficar 1, novamente. E para cá, que é menos 1, ficou 0. E depois para 2π, a gente volta à repetição. A repetição é 1. Então eu encontrei, ó, que para 0 deu 1,
Para π sobre 2 deu 2. Para π dá 1, porque o seno é 0 de novo, né? Depois, para 3π sobre 2, o seno é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então, vamos fazer o desenho desse gráfico aqui. Eu sei que ela vai continuar sendo esse desenho de senoide mesmo, tá? Só que está iniciando aqui, ó, quando é 0, isso aqui vale 1 e ele vai até 2. Então, vamos lá, ó. Quando for π sobre 2, ele vai se tornar 2. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Para π sobre 2. Quando for π, ele volta a ser 1. Então, vamos lá, ó. Quando for π, volta a ser 1. Então tá aqui, ó, para π, voltou a ser 1. E aí, quando é π sobre 2, ele vai ser 0. Então vai descer até o 0, ó. Então vamos descer até o 0 aqui, ó. E depois, para π, ele volta a ser 1. Então ele vai pegar daqui e vai voltar a ser 1 aqui, ó. Então, ó, você percebe o que aconteceu com esse gráfico aqui, ó. Quando eu somei mais 1 aqui, esse gráfico, ó. Peguei o gráfico da função seno, ó, desloquei para cima. Então o que acontece quando você soma um valor da sua função, você desloca o gráfico para cima. Quando você coloca alguma coisa dentro aqui, né, vou chamar isso aqui de argumento, tá? Que é o que está dentro do seu seno, né, o seu ângulo, você muda o período, né? Se você dividir, o período aumenta. Se você multiplicar, o período diminui. Quando você soma aqui, você desloca ele para cima. Se eu tivesse somado menos 1 aqui, deslocaria para baixo. Se eu tivesse somado mais 2, deslocaria 2 unidades para cima. Se eu tivesse mudado aqui dentro, dividido por 2, por exemplo, e somado mais 1, ia aumentar o período e ia deslocar para cima. E é isso que você precisa perceber na hora de construir um gráfico e marcar a alternativa correta no seu vestibular. Então isso aqui, ó, tira o print aí, tirou, tenta fazer com a função cosseno, tenta desenhar o gráfico da função cosseno, vai ser uma senoide também, que é essa curva característica, mas os valores mudam. Então, no próximo vídeo eu vou fazer a função cosseno, mas eu gostaria que vocês tentassem antes. Então é isso, deixa um like aí pro vídeo, para dar uma fortalecida pra gente e até a próxima.